Você já ouviu falar de ghosting, né? Aquela prática em que o sujeito simplesmente desaparece da vida da mulher. O cara some, evapora, não liga, não responde, não visualiza. Parece que foi abduzido por alienígenas, mas na verdade só está te ignorando porque perdeu o interesse. E aí a mulher fica lá, em modo CSI, revendo prints, interpretando emojis, perguntando para as amigas: será que ele morreu? Quando na verdade quem morreu foi a dignidade dela. E é nessa hora que começa o show. Ela manda indiretas, posta stories com frases tipo: quem perdeu fui eu, mas também quem ganhou. E alterna entre raiva e esperança. Um dia quer que ele sofra, no outro só quer que ele responda um oi. Pois é, agora troca a mulher pelo Lula e o homem pelo Donald Trump. Lula achava que o romance diplomático estava firme, tirou foto, trocou número, prometeu amor, tarifa zero e multilateralismo eterno. Mas desde então, silêncio total. Trump sumiu, não ligou, não mandou how are you, não reagiu com emoji. E o Lula, coitado, tá igual a ex-rejeitada, mandando indireta nos discursos, reclamando do país intolerante, tentando marcar um reencontro para resolver as coisas. Mas o gringo fez ghosting bonito. E o Lula perdeu o orgulho, o charme e se continuar assim, perde até o etanol. Tem gente que vive esperando uma ligação que nunca vem. Tem o cara que fica olhando o celular para ver se a ex mandou oi, sumido. Tem o adolescente que liga para a rádio achando que vai ganhar o PlayStation. E tem o Lula, esperando o Donald Trump retornar uma ligação. Sim, brasilinas e brasileiros, o mesmo homem que já se achou o líder mundial do amor e da multipolaridade, agora vive uma fase meio Carminha pós-tufão. Ninguém atende, ninguém liga de volta e quando ligam é o Serasa. O presidente embarcou para a Colômbia para participar da cúpula da CELAC, aquele evento que prometia unir a América Latina, mas que hoje parece mais uma reunião de ex-líderes de centro acadêmico que não superaram o Grêmio Estudantil. Era para ser o grande encontro entre a CELAC e a União Europeia, mas o evento estava mais vazio que sessão da Xuxa Meneghel no Discovery Channel. Ursula von der Leyen cancelou. O presidente do Uruguai também pulou fora. E quem sobrou? Lula, Gustavo Petro e a turma do Amigos do Ditador. Se essa cúpula fosse uma série da Netflix, se chamaria Narcos Edição Sindical. E a legenda diria: baseado em eventos que continuam acontecendo, infelizmente. Gustavo Petro, o anfitrião, está isolado até na própria Colômbia. Washington cortou o selo de aliado na luta antidrogas e aplicou sanções. A Colômbia, que antes era exemplo, agora virou o exemplo que ninguém copia. E Lula, claro, viu aí uma oportunidade. Ótimo! Se está todo mundo sendo cancelado, eu vou também. Juntos somos um fracasso coletivo. A presença de Lula era considerada um dos poucos trunfos da cúpula, vista como oportunidade para o Brasil reforçar sua posição como interlocutor regional. Meu amigo, se a presença de um ladrão cachaceiro amigo de ditaduras é o trunfo do seu evento, significa que seu evento chegou ao fundo do poço. É como comemorar porque o casal Nardoni aceitou ser padrinho e madrinha do seu filho. O evento tinha um tema nobre, o combate ao crime organizado, mas, como sempre, o Nove Dedos conseguiu transformar o assunto num drama pessoal. Enquanto todo mundo falava de cartéis, rotas do tráfico e cooperação internacional, Stalinácio preferiu reclamar dos barcos americanos do Caribe. Parece aquele aluno que, em vez de responder à prova, começa a falar mal do professor. E é aí que vem o grande plot twist da temporada. O homem que vive acusando os outros de violar o direito internacional é o mesmo que passa pano para Maduro, para Cuba e para qualquer regime que tenha censura, presos políticos e um ditador com bigode estilizado. Os principais líderes regionais. A guerra, no coração da Europa, segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos.
A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. A segurança é um dever do Estado e um direito humano fundamental. Não existe solução mágica para acabar com a criminalidade. É preciso reprimir o crime organizado e suas lideranças, estrangulando seu financiamento e rastreando e eliminando o tráfico de armas. O alcance transnacional do crime coloca à prova nossa capacidade de cooperação. Nenhum país pode enfrentar esse desafio isoladamente. Ações coordenadas, intercâmbio de informações e operações conjuntas são fundamentais para que a gente consiga vencer. Foi com esse objetivo que renovamos o comando tripartite da Tríplice Fronteira com a Argentina e o Paraguai. Em Manaus, estabelecemos o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, reunindo agentes de 9 países sul-americanos. Essas são plataformas permanentes de cooperação para combater crimes financeiros e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Meus amigos e minhas amigas, a COP30 que está acontecendo... Lula fala em paz e tolerância, mas só senta à mesa com quem manda prender o opositor e fecha jornal. É o famoso paz e amor, só para quem pensa igual. Lula foi a CELAC para tentar parecer estadista, mas o máximo que conseguiu foi parecer o Michael Scott de The Office, tentando fazer um discurso inspirador enquanto todo mundo queria ir embora. As câmeras focavam em Petro cochilando, Dias-Canel digitando no celular e Maduro procurando um plugue para carregar o vibrador bolivariano da democracia. E o mais trágico é que Lula ainda acha que tem moral para dar lição nos Estados Unidos. O cara critica os Estados Unidos no exato momento em que está implorando por uma reunião para renegociar o tarifaço. É tipo você brigar com o gerente do banco e depois pedir aumento no limite do cartão. Trump não vai negociar a tarifa com quem chama ele de imperialista. Ele vai responder com um tuitão. Sad, very weak. Lula, total loser. E o mais engraçado é que Lula tem medo de falar o nome Trump. Ele dá indiretas, tipo adolescente magoado no Instagram. Alguns países poderosos, certos líderes intolerantes. Parece música da Marília Mendonça. Mas Trump vai saber. Trump sempre sabe. O homem tem radar para desaforo de socialista. Agora, do ponto de vista do timing, é ruim para o interesse nacional, isso que pode ser visto como mais uma provocação do presidente Lula. Ele não fez uma menção direta ao Trump, mas ficou clara a crítica ao governo Trump e o Brasil passou o ano inteiro tentando estabelecer uma negociação com os Estados Unidos no que tange a tarifa de 50%, primeiro de 10%, depois de 50% contra os produtos brasileiros. E agora que finalmente o Brasil conseguiu iniciar essa negociação, conseguiu um engajamento entre o presidente Lula e o presidente Trump, fazer esse tipo de crítica, de condenação, não vai ter nenhum efeito prático para a liderança do Brasil na América Latina, vai expor a fragilidade dessa liderança, porque o Brasil não tem como se contrapor a essa iniciativa militar dos Estados Unidos, que de fato é desnecessária e desproporcional e ilegal também, mas pode sim prejudicar as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, não traz nenhum benefício para a região, para a liderança do Brasil e pode trazer prejuízos para eventuais negociações com os Estados Unidos. Então, por isso, do ponto de vista do timing, foi um erro. O presidente Lula poderia perfeitamente dizer que não podia ir, primeiro porque ele é o anfitrião da COP e, francamente, é uma cúpula totalmente esvaziada em termos de líderes. A verdade é que o Itamaraty está em modo desespero de reality show. Depois da cena na Malásia, aquele quase encontro em que Lula esperava que Trump fosse parar para conversar, agora o governo brasileiro cogita telefonar para o americano. Sim, telefonar. O mesmo Lula que já se vendeu como mediador entre Rússia e Ucrânia, agora está esperando o número de Washington chamar. Imagina a cena. Alô,
É o Trump. Aqui é o Luiz Inácio da Silva. Não é o Gastão do Mar-a-Lago, não. E eu consegui apurar com alguns interlocutores do governo brasileiro que estão na Malásia que agora o governo brasileiro avalia como provável uma nova reunião entre Trump e Lula em dezembro. Para isso, assessores do governo que acompanharam o presidente Lula na Ásia afirmam haver margem para uma viagem de Lula aos Estados Unidos. O diagnóstico feito a mim é de que é improvável, para não dizer impossível, que Trump compareça à COP30 em Belém em novembro. Drew, baby, Drew era o discurso de campanha de Donald Trump, que é crítico às teorias comprovadas sobre o aquecimento global. Auxiliares do petista me disseram que uma nova reunião deve acontecer em dezembro e não deve passar disso. O Itamaraty já colocou Mauro Vieira para correr atrás de Marco Rubio, no Canadá, como se fosse um cupido diplomático tentando arrumar um encontro. Olha, Marco, o presidente tá carente, ele só quer conversar, sabe? Relembrar os velhos tempos, aquele G20 que ele ainda achava que mandava alguma coisa. Se essa história fosse um episódio de Friends, Lula seria o Ross tentando reconquistar a Rachel. Trump, we were on a break. Mas Trump já tá em outra, focado em tarifas, America First e zero paciência para teatrinho de sindicato. E a ironia é que Stalinácio vive dizendo que não quer rituais vazios em reuniões internacionais, mas é justamente isso que ele faz. Viaja o mundo para discursar para a plateia de estátuas e jornalistas cubanos. É tipo stand-up no presídio. O público até ri, mas é por medo. Quando Lula fala em multipolaridade, ele está sonhando com um mundo onde o Brasil seria o novo centro diplomático. Na prática, virou o ex do grupo. Ninguém chama, ninguém responde e quando aparece é para pedir favor. Até o Maduro, que era o melhor amigo da Revolução, já começou a desconfiar. Esse brasileiro fala demais, companheiro. E aí vem o desespero. Trump não vai à COP30, não quer saber de Mercosul e ainda meteu 40% de tarifa em produtos brasileiros. O governo tenta vender como negociação em curso, mas o nome disso é mendigagem internacional. Itamaraty agora parece call center. Bom dia, Sr. Trump. Poderia reconsiderar a tarifa? Estamos com uma promoção de etanol e minérios raros. Mas não adianta, porque Trump é aquele cara que joga o jogo de poder, como em O Aprendiz. Lula, você está demitido. E Lula sai da sala tentando explicar que foi golpe. Enquanto isso, Jean já está só se preparando para a viagem aos Estados Unidos, achando que é o roteiro de Sex and the City. Querido, se não der para negociar tarifa, pelo menos dá para fazer umas comprinhas. E lá vai o Brasil, pagar mais caro no etanol, na carne, no alumínio e nas bolsas de madame. É o retrato do governo Lula. O país pagando o preço da diplomacia do ego. Porque Stalinácio não entende que o mundo não gira em torno do Foro de São Paulo. Gira em torno do comércio, da segurança, da força. E força é o que ele não tem. A América Latina virou um cemitério de projetos socialistas e a CELAC é o velório coletivo. E no meio dos caixões do socialismo do século XXVIII, está ele segurando a rosa murcha da revolução, jurando que ainda dá para salvar o Mercosul. Nem o Mercosul acredita nisso. O acordo com a União Europeia está parado desde o tempo em que o Orkut era rede social. Enquanto Trump fala em fortalecer o Ocidente e abrir novas rotas de comércio com países que produzem, Lula fala em fundo das florestas tropicais para sempre. Ou seja, Trump vende aço, o Brasil vende árvore. É a diferença entre quem constrói pontes e quem tira selfie com macaco prego. Lula acha que é um protagonista mundial, mas virou coadjuvante de si mesmo. Em toda reunião internacional, o roteiro se repete. Ele chega, faz discurso sobre paz, cita o multilateralismo e sai antes do almoço para não ser ignorado na foto principal. É o onde está o Wally da diplomacia, só que ninguém quer procurar. E quando ele fala a intolerância voltou a ganhar força, o mundo ri, porque intolerância é o que ele pratica com a imprensa que o critica, com o Congresso que o enfrenta e com qualquer país que não queira beijar o anel do Foro de São Paulo. É o discurso da paz, com o manual de censura embutido. Lula virou o ex que ainda manda mensagem dizendo: a gente podia conversar,
e o Trump responde com um emoji de riso. A diferença é que o custo dessa carência não é emocional, é econômico. São bilhões em tarifas, investimentos congelados e reputação derretendo. No fundo, a história é trágica e hilária. Um ex-metalúrgico que acreditou que poderia dobrar o bilionário que dobra o mundo. E agora tenta disfarçar o fracasso com discurso de moral e bons costumes diplomáticos. Mas o público já sacou. O líder global virou o coadjuvante continental. E quando Trump quiser rir um pouco, é só ligar a CNN Internacional e ver Lula discursando sobre a ordem mundial da paz. É o The Office da política global. Só falta o Dwight vestido de socialista. No final, a verdade é simples. Enquanto Trump fala com o mundo de cabeça erguida, Lula fala com a parede e ainda pede desculpa. Um constrói impérios, o outro inventa fundos florestais. Um impõe tarifas, o outro implora para ser notado. E quando lá em Washington alguém finalmente atender o telefone e disser: Alô, Casa Branca, quem fala? A voz trêmula do outro lado vai responder: é o Lula, o ex. Trump deu um ghost tão perfeito no Lula que nem a notificação de mensagem encaminhada aparece mais. O cara virou o ex que nem visualiza, mas o Lula ainda insiste em mandar textão, achando que vai reconquistar com discursos sobre multipolaridade.